Agora nós vamos falar um pouquinho na perspectiva do NBR sobre o desenvolvimento e instalação de recursos. We believe that slow, short sets of bilateral stimulation prevents negative associations. Nós acreditamos que séries lentas e curtas de estímulo bilateral ajudam a evitar associações negativas. Longer, slow sets may be used as long as we are directly guiding the client's thoughts. As séries que são mais longas e lentas podem ser usadas desde que haja uma orientação direta de nossa parte em relação ao que acontece aos pensamentos do paciente. We find that the slow sets of BLS deepens positive sensations and emotion. Nós encontramos ou entendemos que as séries lentas ajudam a pessoa a internalizar mais esses aspectos positivos. The slow bilateral stimulation relaxes children or parents and brings down the defenses so they can take it in. Então, essas séries lentas podem ajudar tanto as crianças quanto os pais a se sentirem mais relaxados e, com isso, baixam-se as defesas e isso permite uma maior assimilação de conteúdos. So, bilateral stimulation, we call BLS, can be used very adaptively with children by simply placing the tappers, the buzzers, in the child's shoes, socks, pockets. Então, os estímulos bilaterais, ou os DBLs, trazem essa calma maior para a criança e podem ser utilizados tanto em relação àqueles sensores de estimulação tátil e podem ser colocados dentro dos sapatos, nas meias ou então nos bolsos da criança. Or they may be placed under the child's legs so that the child is free to maybe play with something in the hands or cuddle up with the parents. Pode ser colocado também debaixo das pernas da criança, se ela estiver sentada, de maneira que ela fique com as mãos livres ou para brincar com alguma coisa ou então para se aconchegar com os seus pais. During COVID-19, we are working with families over Zoom or some other virtual method. Agora, durante a COVID-19, nós estamos trabalhando com as famílias por meio do Zoom ou então algum outro método virtual. And so we often direct the parent to be present with the child and put an arm around the child. E nós pedimos para que um dos pais fique presente e chegue perto da criança e coloque o braço em torno da criança. And the parent can apply the bilateral stimulation by perhaps swaying the child side to side gently. E o pai ou a mãe, né, pode aplicar o estímulo bilateral, quem sabe fazendo um balanço suave com a criança de um lado para o outro. Perhaps the parent may tap on the child's shoulders. Ou os pais podem fazer o tapping, que é bater alternadamente com toques nos ombros da criança. Or gently stroke the shoulders of the child. Ou então acariciar, alisar, né, a criança, o cabelo, as costas, os ombros. Or the parent and child
and therapist can stand and stomp their feet together. Ou então, a criança, os pais, até o terapeuta podem ficar em pé e bater os pés, e ficar de pé e bater os pés no chão. Or even beat on a drum or on the table. Ou então, bater em um tambor ou então sobre a mesa. The therapist can direct the parent and child when to start and when to stop. O terapeuta pode dirigir, pode guiar o pai e a criança a iniciar e a interromper a estimulação bilateral. And in addition, we can all do a little butterfly hug together. E, além disso, podemos todos fazer um pouco de abraço de borboleta em conjunto, tanto né, os familiares quanto nós terapeutas. One of the resource development installation exercises that we like to do, we call strengthening the most mature self. Dos exercícios, uma das atividades de desenvolvimento e instalação de recursos positivos que nós mais gostamos é o chamado de fortalecimento do self mais maduro. We want to help the child learn to shift state and notice what it feels like when the child is accessing this most mature self. Nós queremos incentivar a criança para que ela consiga aprender a mudar de um estado, assim como de um adulto para uma criança e vice-versa, mas que nesse caso a criança consiga acessar e experimentar como é acessar o seu self mais maduro. For example, if the child is 11, we talk about what does an 11-year-old do? Por exemplo, se a criança tiver 11 anos de idade, nós perguntamos, o que em geral uma criança de 11 anos faz? How does an 11-year-old look? How does an 11-year-old hold his body? Or how does an 11-year-old speak? Como é que uma criança de 11 anos se porta? Como é que mantém o seu corpo? Como é que uma criança de 11 anos normalmente fala? And then we ask, how does it feel on the inside when you are in your most mature 11-year-old self? E aí perguntamos como é que você se sente quando você consegue estar nesse estado de o seu self mais maduro de 11 anos de idade. We like to say, tell me about a time when you felt really grown up or mature, and imagine that you are there again. A gente pergunta se você pudesse se lembrar de um momento em que você se sentiu assim mais maduro, se sentiu mais crescido, e se você pudesse recuperar um pouco como é que foi essa sensação de vivenciar isso. As the child thinks about this positive memory of competency or maturity, then we add some slow BLS. E quando a criança consegue acessar esse estado de mais competência, de maturidade, nós aí acrescentamos a estimulação alternada lenta. We ask, how do you feel on the inside now? Aí nós perguntamos, e agora como é que você se sente aí dentro agora? How do you want to hold your body? Do you want to put your shoulders back? Does it feel like you are very tall? Como é que você quer agir com o seu corpo? Quem sabe colocar um pouco os ombros mais para trás, sentir-se mais crescido. And then another slow butterfly hug to deepen that experience.
E aí, mais uma vez, uma sequência de abraço de borboletas para poder aprofundar mais essa experiência. This also is an opportunity to include the parents and ask the parents, what is a time that you noticed when your child was behaving as a very mature 11-year-old? E esta pode ser uma oportunidade de incluir também os pais nessa conversa e perguntar: e vocês, quando é que vocês observaram que seu filho ou sua filha se comportou desse jeito mais maduro de 11 anos? It is an opportunity to encourage the parent to talk about things that they feel proud of, and an opportunity to really praise and support the child. Esta pode ser uma oportunidade que oferecemos aos pais para eles poderem expressar um sentimento mais de orgulho em relação aos seus filhos, para que eles possam mostrar mais, inclusive, esse apoio e esse reconhecimento dos momentos de mais maturidade dele. We have developed a type of resource development that we call attachment resource development. Nós desenvolvemos também um estilo de recurso que nós chamamos o desenvolvimento de um recurso de apego. The therapeutic relationship with the therapist and the child is very important, but there is nothing more important than the relationship between the child and the parent. O relacionamento terapêutico, né, entre o terapeuta e a criança é muito importante. Mas não existe nada mais importante do que o vínculo, a relação que é estabelecida entre a criança e seus pais. The therapist creates experiences of closeness between the parent and the child in the office. O terapeuta vai tentar criar certas situações de proximidade, de intimidade entre a criança e seus pais dentro do consultório. Today we are going to describe one of the types of attachment activities, but we want to make sure that parents are prepared for doing the activity. Nós vamos explicar hoje como fazer uma atividade dessas ligada a apego, mas nós queremos nos assegurar que antes de iniciarmos essa atividade, que os pais estejam preparados para ela. We will talk a little bit more about that later. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Again, slow sets of BLS, bilateral stimulation, are used to deepen the experience for the child. Mais uma vez, vão ser empregados os estímulos bilaterais com séries lentas para promover um maior aprofundamento dessa experiência para a criança. This helps the child relax and integrate the positive feelings. Isso ajuda a criança a relaxar e a integrar melhor os seus sentimentos positivos. We use longer sets only if the parent is speaking and guiding the child's thoughts. Nós usamos apenas séries um pouco mais longas de estimulação bilateral se os pais estiverem falando e de alguma forma guiando os pensamentos da sua criança. This particular activity is called Messages of Love activity. Esse tipo de atividade de apego mais específica é chamada de mensagens de atividade de amor. This activity can be conducted with parents and younger children or teenage children or even young adult children. Essa atividade pode ser feita com os pais e crianças pequenas, ou adolescentes, ou às vezes até mesmo adultos jovens. You can explain to parents, I have an activity designed to help your child feel closer to you. Each of these questions are designed to elicit the most positive, loving messages possible for your child to hear. Então eu posso dizer para os pais, eu tenho uma atividade que foi desenhada, projetada para ajudar essa criança
seu filho a se sentir mais próximo de você. Cada uma dessas perguntas foi concebida, foi criada para suscitar as mensagens de amor mais positivas possíveis para seu filho ouvir. Without the child present in the room, we show the parents the list of questions that we will be asking the parent when the child comes into the room. Sem que a criança esteja no consultório, nós mostramos para os pais uma lista de perguntas que nós vamos fazer para eles quando a criança estiver no consultório um pouquinho mais tarde. We like to discuss the questions with the parent and make sure that the parent knows what kinds of things they might say in response. Nós trabalhamos um pouco mais essa lista com os pais para nos certificarmos e também os pais quais são aquelas perguntas e que com as quais eles se sentem mais à vontade e eles têm uma ideia mais clara do que é que eles vão dizer quando essa pergunta for feita. Oftentimes, the parent will write down the answers that they will use during the activity so that they don't forget. And reading the answers aloud is just fine. The children respond just as well. Às vezes os pais precisam escrever no papel como é que vão ser essas respostas, para que eles não se esqueçam e para se sentirem mais à vontade de poder falar isso para seus filhos. E mais tarde, quando eles leem para os seus filhos essas frases, para a criança está tudo bem, elas também recebem do mesmo jeito como se tivesse sido só falada. We like to assess if the parent feels comfortable with doing the exercise, if the parent is feeling too angry or too agitated, we will delay the activity. Nós queremos nos assegurar de que os pais estejam prontos para participar dessa atividade. E se por acaso nós nos damos conta de que eles estão com muita raiva ou estão de alguma maneira muito agitados, nós então vamos deixar essa atividade para um pouco mais adiante. Sometimes we discover that parents require some of their own individual therapy prior to doing this exercise. Muitas vezes o que nós constatamos é que os pais vão precisar de algumas sessões individuais para eles próprios, antes de darem conta de fazer essa atividade. Sometimes parents can participate if we prepare them with a little bit of resource development installation for themselves. Muitas vezes os pais dão conta de participar dessa atividade se nós fizermos uma preparação em que também utilizemos com eles um pouco de desenvolvimento e instalação de recursos para esses próprios pais. For example, you may ask the parent to bring up a memory of feeling close and connected with their child. Por exemplo, você pode pedir para esses pais se lembrarem, ter uma memória em que eles se sentiram próximos e confortáveis com seus filhos. Then you may ask them to just do a little butterfly hug and deepen the memory so they are ready to do the exercise. E aí pedimos para que esses pais façam um pouco do abraço de borboleta para que eles possam aprofundar e integrar melhor essa recordação positiva e aí em seguida poderem participar dessa atividade. Some children need a little extra assistance to be calm throughout the activity. Algumas crianças também elas vão precisar de um pouquinho mais de assistência para que elas consigam se acalmar e aí sim participar de uma maneira mais efetiva dessa atividade. Often we say to the child,
You are lucky today. You get to sit back and relax, and your parent will be doing most of the work. A gente pode dizer, olha para a criança, olha, hoje é o seu dia de sorte. É só você sentar, relaxar e observar, porque quem vai fazer o trabalho são os seus pais. Often we say, you can listen or you cannot listen. It's up to you. A gente pode dizer, olha, você que sabe, se você quiser, você escuta o que está acontecendo. Se quiser, também não precisa escutar. They always listen. Elas sempre escutam. Some children do well with a heavy blanket. Às vezes, algumas das crianças se saem melhor se nós utilizarmos com elas como se fosse uma manta, um cobertor mais pesado. Or they can suck on a lollipop, or chew gum, or eat a little snack during the activity. E pode ser que durante a atividade, para que elas consigam se acalmar, que essas crianças chupem um pirulito, um chiclete, ou façam um pequeno lanchinho enquanto a atividade ocorre. Some children do well if they draw or play with a little toy during the activity. Algumas crianças se saem melhor se elas puderem fazer um desenho ou então brincarem com algum brinquedinho durante a atividade. And we encourage children to sit next to the parent or cuddle up to the parent as long as the parent and child both feel comfortable with that. E nós incentivamos também a criança a se sentar mais perto ou então até, pegar um aconchegozinho com os pais durante essa atividade, desde que tanto os pais quanto a criança se sintam confortáveis com essa proposta.